Oi, gente, boa noite. Hoje vamos estar iniciando mais uma entrevista, dessa vez é com o Marx, palestrante do Grupo Cristão Espírita Angorá, né? Mais um integrante aí, mais um colaborador da nossa casa de oração, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos estar contando hoje com a presença dele, para conhecermos ele melhor, né? O que ele passou aí nessa transição, indo para o Espiritismo, como foi que ele conheceu o Espiritismo, né? Vamos esperar ele entrar agora. Boa noite, boa noite. Esperar aqui a solicitação dele para ele entrar. Mandei o convite. Oi, Marcos, boa noite. Ô, meu amigo, tá me ouvindo direito aí? Tá perfeito. E você, tá me ouvindo? Tá ótimo. Perfeito, então. Então, Marcos, eu vou iniciar com uma oração, certo? E depois, segunda parte, você pode ficar à vontade, tá bom? Claro. Então vamos lá, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo ela por esse momento. Estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de estarmos com mais um convidado maravilhoso que vai dar o seu testemunho de como foi essa transição dele ao espiritismo, o que foi que ele passou, quem é ele, né? Que essa entrevista possa ser muito abençoada, que as pessoas que estão visualizando hoje possam de alguma forma absorver isso e que a vida delas possa melhorar, nem que seja um pouco, nem que seja de uma, né? Não esperamos agradar a todos, pois nem Jesus agradou a todos, quem dirá a nós. Mas que nós possamos pelo menos tocar o coração de uma pessoa nessa, nessa live, a intenção dela é justamente essa, é proporcionar algo bom, então que possa surtir efeito pelo menos de uma pessoa. E possamos iniciar dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, do corpo e da alma, nos dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em má tentação, mas livrai-nos de todos os males, principalmente aquele que habita dentro de nós. Porque o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Assim damos por iniciado mais uma entrevista com um colaborador, palestrante do Grupo Cristão Espírita Angorá, Marx. Então, Marx, fala pra gente aí quem é você, qual a sua, o que é que você faz aqui no Grupo Cristão Espírita Angorá, no Espiritismo, né? Pode ficar à vontade agora para se apresentar. Bom, boa noite a todos. Para quem me conhece, meu nome é Marcos de Souza. Eu já venho trabalhando, né, no Grupo Cristão Espírita Angorá, organizando os estudos, também participando das reuniões de quintas-feiras, né, do Evangelho. Ultimamente eu não tenho participado tanto das reuniões das quintas-feiras, porque eu tenho mais focado nos estudos das terças, né? Que é um estudo que eu organizo já há mais ou menos uns 10 anos. Né? A gente já passou por diversos livros, sempre o nosso método é pegar um livro de um autor qualquer, sempre um livro muito que tenha bastante referência. Né? Normalmente a maior parte dos estudos a gente trabalhou com os livros de André Luiz, mas também com os livros de Manuel Filomeno de Miranda, né, por Divaldo Franco. Né? Então, assim, eu, a gente faz isso com muita boa vontade, né, assim, muito prazer mesmo em estar ali. Como eu sempre falo, eu não sou professor de ninguém, né, eu estou ali para aprender também, até mesmo porque
quando a gente pega um livro desse para tentar repassar um pouco aquilo que está escrito ali, a gente absorve muito mais, talvez até mais do que aqueles que estão ouvindo a gente. Mas aí diga aí, o que é que você quer, o que é que a gente quer saber quer saber de mim? Então, Max, fala aí como foi essa sua transição para a doutrina espírita, o que você passou aí, como foi a reação da sua família, né, em relação a essa questão da doutrina espírita em si, estando na sua vida, né? Eu não, assim, não tenho o espiritismo como uma doutrina predominante desde o início da minha vida, né? Eu cresci numa família católica, estudei em colégios católicos, fiz todos aquelas rituais, digamos assim, né? Eucaristia, crisma, né? Participei de grupos dentro, mas não fora, mas sempre dentro do colégio, né? Estudei uma boa parte da minha vida no Colégio Marista, né? E então lá tinha os grupos de jovens, grupos sempre voltados para essa prática do catolicismo, né? Mas aí tinha um certo contato com o espiritismo, porque o meu pai, apesar dele não ser espírita, mas meu pai sempre foi um leitor muito voraz. Então ele tinha uma biblioteca enorme dentro de casa, milhares de livros, assim, é uma biblioteca bem razoável, né? E no meio dessa biblioteca tinha o livro dos Espíritos, né? Lá. Eu cheguei a folhear algumas vezes, porque, aliás, eu sempre fui muito curioso, então eu ficava naquela biblioteca dele, que ele tinha um espaçozinho separado da casa com os livros. Eu sempre ficava lá, pegava uma coisa, pegava outra. Ele militou na área do direito, né, a vida dele toda, então tinha muitos livros jurídicos, mas também tinha muito livro de outros assuntos. E lá o livro dos Espíritos. Eu cheguei a folhear algumas vezes, mas de início não me chamou tanta atenção, né? Até mesmo porque na época, como eu falei, eu estava mais voltado para o catolicismo, né? Não que eu tivesse nenhum tipo de preconceito, nem nada disso não, mas na época, enfim, não me interessou porque eu tinha outra religião. Mas assim, chegou um determinado momento em que o catolicismo não respondia mais às minhas questões, né? As minhas indagações acerca da vida, né? Aquelas perguntas que o ser humano sempre faz, né? Como, onde e porquê, né? E, de certa forma, não havia tantas respostas. As respostas que eu procurava, né? Não estou dizendo aqui que no catolicismo não se encontram respostas. Pelo contrário, né? Muita gente, assim como em diversas outras religiões, né? Encontram as suas respostas naquela doutrina, mas naquela religião. Mas para mim não era mais suficiente. Eu questionava alguns dogmas, algumas conclusões que eram dadas ali. E em um determinado momento eu simplesmente larguei e passei a ficar descrente até de tudo, né? Sempre, assim, sempre tinha dentro de mim que acreditava num ser superior, né? Que comandava tudo, mas não tinha mais nenhum hábito religioso como eu tinha antes. E também não me interessava mais pelo assunto. Passei até, como eu disse, eu não fiquei propriamente ateu, mas cheguei a quase isso. Né? Tantos questionamentos que eu tinha e não me eram respondidos. Aí foi então que eu comecei a namorar com minha atual esposa, né? Aliás, comecei a namorar com minha esposa até hoje, né? Nós estamos há 25 anos juntos, né? E ela sempre foi espírita, né? A família dela sempre teve essa inclinação mais para o espiritismo. E ela me apresentou algumas coisas, né? Inclusive me apresentou o Paulo, né? Que é um médium da casa. Na época eu me lembro que eu conheci Paulo fazendo um seguro com ele, né? Um seguro de carro. Mas cheguei a frequentar, fui uma vez,
né, numa reunião que até não sei se por coincidência ou não, ou enfim, eu fui levado para uma reunião mediúnica, para você ver, a primeira reunião que eu fui, isso não é recomendado a ninguém, né, você fazer, a primeira contato que você tem com o espiritismo justamente numa reunião de trabalhos mediúnicos, né? Porque é algo muito novo, muito diferente, né? Há um mix de energias muito grandes ali, então a pessoa tem que estar pelo menos um pouco preparada para isso, né? E eu não tinha conhecimento de nada, eu fui, a Luciana me levou lá e eu fui, né? Ninguém me disse que eu não podia entrar, eu entrei, sentei. Né? Eu tive uma experiência nesse dia que não foi assim, não é que não foi desagradável, mas foi diferente. Eu, em determinado momento, participando da reunião, eu tava só, na verdade eu estava mais observando, e de repente eu senti como se me faltasse o chão e eu tivesse uma sensação que fosse cair, né, num vazio. Né, aquilo ali me assustou, né, vou ser sincero, me assustou. E eu não quis muito mais saber do que estava acontecendo ali, né? Eu me assustei no momento, né? Poxa, aconteceu isso, eu não vou mais ali não. Né? Tanto é que nos próximos 4 anos eu não me interessei nem um pouco pelo espiritismo. Até que em um determinado momento eu, também influenciado por Luciane, que ela passou esses 4 anos tentando me convencer, né, da doutrina, na maneira dela, obviamente, e sem forçar nem nada, apenas como ela vivia isso, né, ela sempre viveu o espiritismo, ela me mostrava, olha, tem muito livro interessante, tem coisa que você pode ler, e eu comecei com um livro que, assim, de certa forma foi um divisor de águas para mim, que foi o Há 2000 Anos, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Aquilo ali me impactou de verdade, principalmente o trecho em que ele faz uma descrição. Aliás, eu recomendo, quem nunca tiver lido Há 2000 Anos, aliás, toda a obra de Emmanuel, essa obra de prosa mesmo, de narrações, né? Que é Há 2000 Anos, 50 anos depois, tem o Ave Cristo, tem o Paulo e Estevão, que para mim é o melhor livro espírita de todos os tempos, e o Renúncia. O Há 2000 Anos me impactou muito, principalmente na cena em que a Publio Lentulus, né, que é o personagem que é o senador romano, ele faz uma descrição do Cristo. Aquela descrição me trouxe algo diferente, né? E eu olhei com outros olhos, né, aquilo ali, e eu disse, eu acho que esse é o caminho, né? Aí, a partir daí, eu comecei, para você ver, eu não comecei pelo Livro dos Espíritos. Aliás, ao contrário do que eu recomendo hoje em dia, né, que quem se interessa pelo Espiritismo, o interessante seria começar pelo Livro dos Espíritos. Eu comecei pelo Há 2000 Anos. E então, a partir dali, aí eu comecei a devorar os livros. Li toda essa obra de Emmanuel, né? Li toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Comecei a ler também os livros de Manuel Filomeno de Miranda. E intercalados nesse meio, obviamente, os livros de Allan Kardec. Né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Né? Então, assim, isso foi uma coisa assim meio que non-stop. Eu comecei com Há 2000 Anos e foi um atrás do outro. Né? Um atrás do outro. E, de fato, eu encontrei ali aquilo que eu estava procurando. Por quê? Porque o Espiritismo, ele não lhe dá um conceito pronto e acabado e pede para que você aceite aquele conceito pronto e acabado, né? Seria chamado de dogma, né? Então, o Espiritismo ele é uma doutrina antidogmática. Mas por que isso? Porque ele lhe dá as razões para crer, que é a fé raciocinada. Né? Você está crendo nisso por um motivo.
né? E isso, eu sempre fui muito, uma mente muito, eu sempre fui muito pragmático nas minhas coisas. Eu sempre gostei muito de saber os porquês das coisas. E eu descobri ali alguns porquês, né? Porque eu até me contentei em saber apenas alguns porquês, porque de fato a gente não tem, quando a gente vai adentrando mais o Espiritismo, a gente começa a aprender que a gente não tem a nível suficiente de conhecimento, de evolução mesmo, para descobrir as grandes questões do mundo, né? A gente sabe que é Deus, está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e eu creio que isso é suficiente para o nosso atual estágio, para saber que é Deus, né? Tá mesmo porque a gente ainda tem um caminho muito longo ainda para a gente descobrir de fato o que é Deus. Para se ter uma ideia, apenas os espíritos crísticos, né, que é aqueles que são no nível de Jesus Cristo, é que têm de fato um contato direto com Deus e eles têm de fato a visão de que é Deus, né? E então, mas o caminho para chegar lá ainda é muito longo. A gente está no início ainda da jornada, né? Então começou assim. Aí eu, depois de devorar todos esses livros, a frequentar novamente o Grupo Cristão Espírita Angorá, né? Já tinha uma amizade com o Paulo, até mesmo porque ele era meu corretor de seguros antes, né? E e a minha esposa também frequentava semanalmente, junto com a família dela, uma boa parte da família dela. Então eu passei a frequentar as reuniões das quintas-feiras, reuniões públicas, até um determinado momento em que fui convidado para participar das terças-feiras, das reuniões mediúnicas, né, e as reuniões de estudo, que também eram públicas. Passou-se um determinado momento, foi quando em 2012, eu, dando continuidade a um trabalho que já tinha sido começado por um irmão nosso, né, Herman, que tinha feito um estudo do livro Nosso Lar, porque as reuniões de estudo lá, elas giravam basicamente em torno da codificação. Então, pegava-se um livro específico. Quando eu cheguei nas reuniões de estudo, estava se estudando o céu e o inferno. Depois passou para a Gênese. Aí atualmente está no Livro dos Espíritos. E era um sistema que havia sido implantado há muito tempo lá, até antes de eu chegar, bem antes. Então, quando foi, a Herman teve essa ideia de fazer um trabalho com os livros psicografados, né? Então, ele começou com o Nosso Lar, fez esse trabalho com o Nosso Lar e não pôde dar continuidade. Aí foi quando eu peguei para mim a responsabilidade e continuei com o livro Os Mensageiros, né? Que foi o segundo na coleção de André Luiz. E aí até hoje eu não parei, né? E de fato é uma doutrina que me trouxe muita consciência do que é a vida e do que a gente precisa fazer de fato nessa vida para poder conseguir os nossos objetivos, né? Não falo aqui de objetivos materiais, obviamente, mas porque senão eu hoje em dia eu sinto muita dificuldade em crer em nada, né? Como algumas pessoas creem em nada, apenas são materialistas e apenas veem a vida como isso aqui, esse nascimento e esse desencarne. Eu sinto muita dificuldade hoje em dia de pensar dessa forma, porque pensar dessa forma, para mim, não faz muito sentido a vida, não tem sentido. Né? Por que é que eu vou aprender, trabalhar, constituir família, para depois simplesmente virar pó? Né? Para nada, né? Então, o Espiritismo me trouxe essa consciência e, sem dúvida, ainda tenho muito que aprender, né? Muita coisa ainda. Eu estou apenas no início, apesar de basicamente ter mais ou menos uns 20 anos dentro da doutrina, não 20 anos como espírita, mas 20 anos como dentro da doutrina.
né? Cada vez que eu vou buscando mais informações, eu percebo que eu não sei quase nada, né? O mundo é muito vasto, né? O mundo da doutrina espírita. E é isso. Eu vejo, Marcos, que pelo que você falou, né, em relação às pessoas que não acreditam em nada e conseguem acreditar e conseguem estar satisfeitas dessa forma, né? Algumas acredito que se auto-sabotam, claro, como até quem está dentro de uma doutrina se auto-sabota para não deixar de acreditar em algo e não acredita que aquilo pode estar errado, né? E isso é o que faz as pessoas oscilarem bastante a fé, né? No momento de aflição, quando no momento que era para um pouquinho cair a fé, o tamanho da fé, né? Cai demais, porque na verdade não tava com uma base muito boa, né? Ela geralmente a gente não está com uma base muito boa, até mesmo na doutrina espírita. Não quer dizer que na doutrina espírita ninguém se isenta de ter uma depressão, ficar triste, né? Estamos num mundo de provas e expiações, onde nossa fé realmente vai oscilar, e apenas quem tem fé inabalável mesmo é Jesus, né? A questão da fé é algo assim, é algo muito pessoal. Eu não costumo julgar a fé dos outros, até mesmo porque a minha também não, apesar desse tempo todo na doutrina, ainda há momentos em que a gente fraqueja. Né? Tanto é que nas minhas orações eu sempre peço perdão pelos momentos em que eu fraquejei, por deixar que os meus medos sejam maiores do que a minha fé. Né? É algo que vai crescendo aos poucos. Né? Porque a gente enxerga a vida, essa vida que a gente está agora, enfim, independentemente do tamanho, 80, 90, 100 anos, o que a gente passar por aqui, mas isso é como se fosse um piscar de olhos no mundo, na vida dos espíritos, né? Na vida nossa como espíritos. Nós somos imortais, né? Como diz a oração lá do poema divino, né? Quando ele fala que quando não se compreende as respostas, existe apenas o silêncio em resposta às preces, e a gente acha que há um silêncio, e a gente não escuta o pai falar: filho, aguarda, tua é toda a eternidade. Né? Então, assim, a questão da fé é algo que cresce aos poucos. Né? A fé é algo muito particular. Né? É a confiança que nós temos em que, apesar de tudo, aparentemente estar no mar revolto, né? E a gente está na embarcação, mas a gente tem a confiança de que aquela embarcação não vai só sobrar, ela não vai, né, afundar, porque Deus está ali comandando a embarcação, mesmo com todo o mar revolto. Né? Só que tem determinados momentos em que a gente, de fato, questiona, assim, não é nem que questiona, mas a gente sente medo. Né? A gente, poxa, mas por que está acontecendo isso? Então a gente busca o crescimento para justamente lá na frente, isso lá na frente que eu digo, no momento em que nós estivermos como espíritos de fato evoluídos, a gente vai ter uma fé inabalável, né? Que nada vai mais nos atormentar. Né? Vamos fazer o bem, fazer o melhor que nós pudermos, sem nos deixar abalar com aquele movimento em sentido contrário. Então a questão dos ateus, tem muitas pessoas, eu até conheço algumas, que se dizem dessa forma: não, eu não creio em nada, enfim, para mim é só isso aqui mesmo, mas elas não se comportam dessa forma. Né? Elas são pessoas incríveis, pessoas de fato que têm um olhar humanista, né? Um olhar para o seu semelhante, que não precisa dela estar estampada um rótulo de religioso. Né? Então você percebe pelas atitudes. Então o fato de ser ateu ou não ser ateu não tem muita relevância. O que nós devemos observar, na verdade, são as atitudes. Até mesmo porque tem muito religioso que tem um comportamento mais materialista do que muitos materialistas. Né? É verdade, Marcos. E só, só pedindo um minuto para avisar, só um segundinho para avisar o pessoal que podem fazer perguntas, viu, gente?
façam perguntas aí, tem um espaçozinho para vocês fazerem perguntas, ou mesmo nas mensagens. Algumas pessoas já estão falando aqui, Max. A Dani, Dani Pedraza já tá com a gente bastante, acompanha as lives, aqui as nossas lives aqui, lá do centro, de Amauri. E ela falou lá no começo, quando estava falando da Luciane, né? Sua esposa certamente já sabia bem que valia a pena plantar essa semente e de forma que respeitasse seu tempo para absorver e querer entrar na doutrina de fato. É, E a gente deixa eu me permita comentar isso aí, a gente tem um certo, a gente, nos foi dado, na verdade, a, a oportunidade de saber que nós estamos juntos há várias encarnações, né? Essa não é a primeira encarnação que nós estamos juntos, tanto é que, como eu disse, nessa aqui nós estamos há 25 anos, né? E em encarnações anteriores, até uma que a gente tem pleno conhecimento de que, de fato, existiu. Então, como ela falou aí, isso é verdade. Ela provavelmente tinha no subconsciente dela essa vontade, né, e essa percepção de que aquela sementinha iria dar frutos. E de fato deu. E eu agradeço muito a ela hoje em dia, porque de fato foi ela que insistiu, né? E mesmo eu sem querer saber, não tinha muito interesse por aquilo, mas ela insistiu e de fato ela conseguiu, né? é, Ela é responsável por isso, ainda bem, né? Que isso né? De fato. aconteceu. A Dani também falou. Tem algumas outras perguntas, né? Mas na medida do possível eu vou lendo. Ela falou aqui também, na ordem, me identifiquei muito com suas palavras desde a live com a Mauri, pois só a doutrina me trouxe as respostas que me deixavam com a sensação de injustiça na vida e, consequentemente, certa revolta. Porque assim, a questão da justiça divina, a questão da justiça da vida, né? Tá lá no livro dos Espíritos, né? O porquê da reencarnação, né? Porque aí respondem os Espíritos, né? Porque sem a reencarnação, onde estaria a justiça? Né? Como observar um mundo onde a gente percebe tantas diferenças, né? Claro que algumas diferenças elas acontecem por responsabilidade, por inércia das próprias pessoas, né? Pelas escolhas, as más escolhas das próprias pessoas. Mas tem tantas outras que não foram escolhas próprias, como a gente, por exemplo, observa alguém nascer em berço de ouro e outra pessoa que nasce numa, praticamente se arrastando no chão, né, em um ambiente insalubre. Não são dois filhos de Deus? Por que essas diferenças? Se a gente considerar apenas uma única vida, não há resposta para isso. Tanto é que quando a gente pergunta para quem entende que é apenas uma vida, a resposta é sempre a mesma, né? Não, são os mistérios de Deus, né? Mas não há necessidade da gente ficar apenas nessa resposta de são os mistérios de Deus. A gente tem uma resposta que a própria doutrina nos dá, que é a questão da reencarnação. Né, que algumas pessoas falam que é um dogma do espiritismo, seria a reencarnação, e na verdade não é dogma, porque o dogma é aquela regra, né, que não admite contestação e também não há um porquê, né, ela apenas existe. Né? E a reencarnação ela não é dogma porque ela foi uma conclusão a que chegou Allan Kardec, né, em face dos ensinamentos dos espíritos. Então, justamente, vem como uma resposta à questão da justiça divina. Né? A reencarnação ela existe para justificar a justiça divina e as diferenças que nós temos aqui entre os seres humanos de uma maneira geral. Né? Então, assim, para mim, não há outra explicação melhor para se dar, né? Para a questão do porquê, como eu falei, dessas diferenças que a gente vê no mundo. Né?
o irmão agora gosta muito de falar, né? Não há muita injustiça no mundo, mas não há injustiçados. Essa injustiça no mundo é uma injustiça aparente, né? Porque nos olhos nossos é uma injustiça porque a gente vê essas diferenças muito grandes. Claro que também no Livro dos Espíritos a gente tem questões a respeito da desigualdade, né? A desigualdade social. E a desigualdade social, na maior parte das vezes, é por atos dos próprios homens. Mas nessa questão do nascimento, dos problemas físicos, mentais, estruturais, das famílias, né, tudo se explica na base da reencarnação. Eu não vejo como responder melhor do que isso, né? Marx, em vez da palavra dogma, eu até tinha colocado numa publicação minha alguns dogmas do espiritismo dentro da Bíblia. Eu coloquei algumas. Então, em vez de dogmas, como você muito bem falou, dogma seria um outro sentido. Então, como é que eu poderia colocar? Não, podem ser princípios, né? Alguns princípios, né? Porque o espiritismo, ele não explica tudo, porque ele não explica aquilo que nós não temos condição de compreender ainda. Por exemplo, Deus é um ser, né, que sempre existiu e sempre vai existir, né? Para nossa compreensão muito pobre de tempo, o que seria um ser que sempre existiu, que não teve início e nem terá fim? Né? A nossa concepção é de que é algo meio impossível de algo não ter tido um início, né? Mas é por conta da nossa pobreza de conhecimento, né? Então ele não explica, o Espiritismo não explica esse tipo de coisa porque é algo muito fora da nossa realidade, né? Nós estamos no mundo de prova e de expiação ainda, né? Um segundo mundo ainda na categoria que nos foi passada didaticamente pelos Espíritos. Ainda tem muito chão a percorrer ainda. Mas o restante das coisas que nos foram passadas pelos Espíritos na codificação, eles dizem os porquês. Que é justamente, como eu falei, a base da fé raciocinada. Você crê, não porque simplesmente alguém determinou que você acreditasse naquilo, mas você crê porque você sabe o porquê você está crendo. É muito bom, né, Marcos, você falar isso, porque, inclusive, gente, um alerta aqui, um aviso que eu esqueci de dar no início da live, me perdoem, que é em relação se forem fazer perguntas, né, que seja voltada à entrevista, né? Não perguntas assim voltadas a outros assuntos, mesmo que ligue ao espiritismo, mas não siga a sequência, a linha de raciocínio a qual está na entrevista, pode falar comigo no direct, qualquer coisa. Se eu não souber, eu pergunto ao Marx ou a alguma outra pessoa, mas sempre eu estou ali para responder as perguntas, certo? Então, faz o possível aí para as perguntas voltadas à entrevista. Max, enfim, voltando, você falando isso em relação à crença em Deus, né? Eu acho muito bacana, no meio espírita mesmo, a gente falar que não fazemos isso ou aquilo porque vai nos fazer mal. E a gente explica o porquê vai nos fazer mal e não simplesmente dizer eu não faço isso porque eu sou espírita, eu não faço isso porque eu sou evangélico, eu não faço isso porque eu sou católico, ou porque Deus não vai gostar. Né? É algo muito raso, né? Pode satisfazer as pessoas, claro, porque o espiritismo não está para as pessoas que estão satisfeitas, está justamente para quem está insatisfeito com o que acredita ou desacredita, né? Exatamente. Então, aonde houver insatisfação, o espiritismo tenta preencher esse espaço, né? E não simplesmente forçar as pessoas a acreditarem no que já nós acreditamos, né? Assim também acontece com no meu espírito acontece porque somos pessoas, né? E pessoas estão suscetíveis a falhas. Então isso acontece no meio ateu, né? Justamente tentando provar que Deus não existe ou que os dogmas ou princípios não existem, né? Dentro de uma certa doutrina, simplesmente por querem provar algo, né? E isso acontece no meu espírito em qualquer lugar que seja, mas
mas isso é uma falta de caridade por parte de todos que tentam provar alguma coisa, né, Max? Inclusive na parte dos ateus que você havia falado, por quê? Porque eles, como acho que você já viu, né, do Bezerra de Menezes, né, quando ele vai, a pessoa se levanta para falar, para provar que os princípios do espiritismo vão estar errados, que ele vai provar isso, aquilo, e o Bezerra de Menezes vai falar, me diga, uma das coisas que o Bezerra fala, não, as principais é que ele vai falar, justamente, me diga o que é que o que você acredita para poder dar esperança às pessoas de que há um porvir melhor, mesmo depois Isso. da carne, você consegue, quando você conseguir, então tudo bem. Mas enquanto estamos conseguindo melhorar a vida das pessoas, eu vou continuar na doutrina, né? Algo assim que ele fala. Quando alguém questiona a crença dele, né, e ele Provar pergunta, o contrário, né? Na verdade, tentar exato, aí ele fala, fala sobre o materialismo, né? Me diga alguma forma como o materialismo traz um benefício para as pessoas, né? E simplesmente a pessoa se cala porque, de fato, o materialismo puro e simples, ele não traz essa esperança, né? Ele é algo assim como se fosse um mundo selvagem, né? Em que os maiores dominam, os mais fortes dominam os mais fracos e fica por isso mesmo, né? Então a doutrina espírita ela traz essa esperança, né? E como você falou lá no início, ela não lhe proíbe de nada. Eu acho que uma máxima bem assim interessante que define um pouco da doutrina espírita é a de Paulo de Tarso, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Você é livre, você tem livre-arbítrio, você pode fazer aquilo que você achar que é interessante para você. Mas nós estamos submetidos às leis divinas e a cada ato que você comete vai trazer consequências, sejam elas boas, sejam elas más. Né? Por exemplo, tem alguns. Eu sou da área do direito, né? Então tem alguns doutrinadores que sobre na área criminal que dizem que o Código Penal, por exemplo, ele não alguns, né, alguns tipos do Código Penal eles não proíbe o cometimento do crime. Por exemplo, o homicídio, né, artigo 121. Está escrito lá, matar alguém, pena, né, foi qualificado de 12 a 30 anos, acho que agora até aumentou mais. Não está escrito lá, é proibido matar. Está escrito matar alguém, pena, tal. Ou seja, se você fizer isso, você vai sofrer as consequências. Então, o Espiritismo ele nos ensina isso. Né? Você é livre para tomar a atitude que você achar melhor para si. Mas essas consequências, elas virão. Né? Se você fizer algo que traga algo de bom, você vai receber aquilo em troca. Né? A mesma coisa que você fizer algo de mal. Aquele jargão tão popular, né, que fala que a gente colhe aquilo que a gente planta. Né? E isso, acho que quando a gente passa a compreender isso, a gente não fica, como você falou, com aquela sensação de que estão proibindo a gente de fazer as coisas. Né? A gente tem a liberdade, mas a gente para e pensa, opa, peraí, isso não vai trazer uma consequência muito interessante. Seja para mim, seja para os nossos semelhantes. Porque você passa a pensar muito mais, inclusive, nas suas atitudes, nos efeitos, nas consequências das suas atitudes para os nossos semelhantes. E olhe que a gente, às vezes, toma algumas decisões na vida que aparentemente podem não ter tido nenhum tipo de consequência naquele momento, mas lá na frente ela se torna, vai como uma bola de neve, se torna algo terrível. Talvez não para si, mas para os outros. Né? Também tem aquele jargão popular que fala que quem bate esquece, mas quem apanha dificilmente esquecerá. Então eu sempre digo isso nos estudos, quando a gente está falando sobre isso. A gente tem que parar e pensar nos mínimos detalhes
em todas as decisões que a gente for tomar na vida, né? Porque, claro que nós somos seres humanos, nós somos ainda muito acelvajados, né? Porque, como eu falei, nós estamos mais próximos dos mundos primitivos do que dos mundos celestiais. Então, os erros são gigantescos e muito frequentes, né? Mas naquilo que a gente puder parar e pensar, você está com dois caminhos ou mais na sua frente, parar para pensar o que é que vai ser melhor, não para a minha insatisfação pessoal, mas o que vai ser melhor, quais as consequências melhores, né, dessa decisão para mim e para os outros, né? Principalmente para os outros, porque a gente sabe, né, a gente que estuda a doutrina, a gente sabe que muitas vezes casos terríveis de obsessão começam, né, com uma atitude bem pequenininha lá atrás que prejudicou um semelhante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É verdade, Marcos. E em relação às perguntas, né? Temos várias aqui. O comentário da Tásia, né? Tásia Falcão falou, como diz o Agorá, cada um tem seu momento, seu fôlego. Precisamos ter paciência, aguardar o tempo de cada um, né? Aquilo que você havia falado. Sem dúvida. Tanto é que o Espiritismo não tem isso de você querer convencer as outras pessoas, né? Não, ele não, o Espiritismo não busca adeptos de forma forçada. Você buscar, não, venha para o Espiritismo, não. A gente tem que ficar disponível para atender as outras pessoas que buscam, né, algum tipo de ajuda ou são curiosos, né? Eu falo muitas vezes sobre espiritismo quando as pessoas me perguntam, né? Você é espírita? Sou. Aí faz uma determinada pergunta às pessoas. Sobre isso, o que é que você acha? Né? Semana passada eu tive uma conversa com um amigo meu, que não é religioso, mas ele teve a curiosidade e me perguntou. Então é assim que a gente trabalha o espiritismo, né? Com pouco a pouco, falando com as pessoas e também, principalmente, pelo próprio exemplo. Né? O exemplo é que, de fato, vai convencer as pessoas de que aquele caminho que você está trilhando é não diria o mais correto, mas porque existem muitas estradas, muitos caminhos que levam a Deus. Mas é um caminho que lhe traz maiores esclarecimentos, né, a respeito da vida, a respeito enfim, de todas as situações e as circunstâncias que a gente vive nessas sucessivas encarnações, né? É uma prova viva, né? Não só Jesus, mas o próprio Chico Xavier, né? Que é uma pessoa do meio espírita, né? Que possivelmente foi bombardeado por maus pensamentos, por acharem que Sem dúvida. qualquer tipo de pessoa só não seria boa, qualquer tipo de gente só não era bom, né? Porque era espírita. Mas pelo seu próprio exemplo, ele mostrava de onde ele tirava aquela fonte de tanto amor, né? Então, se uma árvore produz bons frutos, ela não é má, né? Exatamente. O Chico, ele não é unanimidade, assim como ninguém o é, né? Nem o Cristo o é. Mas ele conseguiu trazer para si uma aura de credibilidade, que fez com pessoas de outras religiões, até algumas que, de certa forma, não veem com bons olhos o Espiritismo, mas elas não conseguem falar nada de Francisco Cândido Xavier, porque não tem nada que desabone, né, a sua vida, né? Em 2014, eu cheguei a visitar o quartinho que ele vivia, né, lá em Uberaba. É um quarto que é do tamanho de um banheiro, né? Só tinha uma cama, né? Eu acredito que a Mauri também visitou lá acho que há um ano atrás, 2 anos atrás, não sei. Meses, foi poucos meses atrás que ele foi. Meses, né? Foi. Pronto. É um quarto que é uma cama, um armário, uns ganchinhos para pendurar as boinas que ele usava e não tinha mais nada. É uma criatura que psicografou mais de 400 obras, né? Vendeu milhões de livros e não ficou com um centavo desses livros.
né? Então, não tem nada que desabone a conduta de Chico Xavier. Agora, ele de fato sofreu, né? Se você for ler a biografia dele, que é muito interessante, eu recomendo, né? As Vidas de Chico Xavier, por Marcel Souto Maior. Eu nem sei se está esgotado, porque eu não vejo mais nas livrarias, mas eu acho que a versão digital deve ter. E ele sofreu muito perseguição, né? Assim, hoje em dia o espiritismo está bem mais aceito, mas antigamente chegou uma época até no final do século XIX que chegou a ser proibida, né, a prática do espiritismo. Ele sofreu investidas de repórteres, até tem um caso muito famoso, que é o caso da médium lá que se materializava, que ele foi envolvido numa questão lá, mas, enfim, é uma questão bem curiosa, não vou falar aqui porque demandaria bastante tempo, mas é sobre, me fugiu agora o nome da médium, mas ela se materializava ela materializava espíritos que era uma freira que se materializava. Mas aí depois essa história teve caminhos mais sombrios, né? Tem na biografia dele tem isso. Então, um outro caso interessante é do próprio biógrafo dele, o Marcel Souto Maior, que ele chegou lá como uma criatura cética, né? E ao final terminou espírita, né? O próprio Nelson Xavier, que fez Chico Xavier nos filmes, também se considerava ateu e depois passou assim, não a se considerar espírita, mas a querer aprender, a saber mais sobre o espiritismo. Então, a aura de Chico Xavier é esse, né, de acolhimento, né, de compreensão, de compaixão com as pessoas. Então é difícil. A Mauri está dizendo aqui que foi em Pedro Leopoldo, né? Eu não fui a Pedro Leopoldo, eu fui a Uberaba, lá no centro dele lá e no cantinho lá, no quartinho dele que ele dormia, né? Então, assim, Chico não tem muito o que falar dele, né? A gente procurar saber, ter conhecimento de como ele viveu a sua vida aqui, tomar como exemplo e também ler as obras que ele deixou, né, através dos espíritos amigos. Né? Exatamente, com certeza. Eu vou ler alguns comentários aqui e fazer as perguntas para a gente continuar. A, a Ana Beatriz, minha namorada, ela falou: realmente o Espiritismo explica justamente essa injustiça na Terra e nos dá até mais esperança e motivação sobre o futuro, não apenas da carne, mas do espírito. Né? O próprio Evangelho nos fala sobre isso, né? O Espiritismo o próprio Kardec nem veio para consolar, veio para continuação, né, de algo que não dava para ser compreendido antigamente, né, Marcos? A gente considera o Consolador Prometido, né? Exatamente. A Tásia Falcão falou: admiro demais a determinação e o conhecimento, a dedicação de Marx. Ele realmente abraçou a doutrina espírita. Hoje é um dos grandes estudiosos e conhecedores da doutrina espírita em nosso estudo. Não, isso é muita bondade dela. Tásia é minha cunhada, é suspeita para falar. Não chega a ser esse nível, não. A Dani falou: reencarnação é bênção e misericórdia divina. Com certeza. Sem Hoje dúvida. eu não consigo, se eu fosse debater, que é claro que eu não vou debater, né? Não vou, eu guardo pra mim, mas quando as pessoas, eu tô externando através do Instagram, mas quem quiser ver, que veja, né? Quem quiser perguntar, vou responder com o maior prazer do mundo. Mas para debater, eu gostava no início, mas hoje eu já sei que não é uma coisa que vai me deixar muito bem. E eu acredito que se eu fosse debater sobre a reencarnação, não tinha argumento contra a reencarnação, mesmo que botem qualquer passagem bíblica, vão ter outros que vão fazer sentido também, outras passagens que vão contradizer. Um sentido que o Espiritismo nos traz me satisfaz bastante e, não, Max? A reencarnação não tem como não existir diante de tantas provas, até materiais, né, que nós temos aí na ciência, tantas universidades estudando já sobre a reencarnação, né? Sim, sim, tem muitos estudos. Se a pessoa for pesquisar e procurar, tem estudos muito sérios sobre. E tantos exemplos de pessoas que renascem com uma lembrança completa da sua encarnação anterior. Tem diversos depoimentos nesse sentido. Assim, eu encontrei
eu não preciso de mais provas para crer na reencarnação. Durante esses anos todos, eu estou satisfeito com que aquilo que foi apresentado para mim, sabe? Pode crer, Marcos. Comigo também, mesma coisa. A Dani, de novo, falou aqui, a nossa consciência é o que nos cobra sobre aquele assunto que nós estávamos falando. Não tem proibição qualquer que seja mais difícil que lidar com isso, né? Mas a proibição não nos parece justa, plausível. Muito mais coerente é não fazer por ter plena consciência na consequência, não é mesmo? É verdade. Ó, aí temos ainda as perguntas aqui do Amaury. A Amaury colocou também. Marcos, o que mais você sente que mudou em você mesmo depois de entrar na doutrina? Né? É, é, eu acho que é a questão da esperança mesmo no futuro, né? Que a gente vê tanta coisa, esse mundo tem tantas coisas terríveis, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo de transição, né? Onde a gente se depara com atos de extrema bondade e ao mesmo tempo atos de extrema crueldade. A gente fica ali no meio, mas a gente tem aquela confiança, né? Aquela ideia de que as coisas vão sempre, o caminho é sempre do bem, né? A humanidade ela sempre vai evoluir, mesmo que a gente enxergue tudo como estivesse indo para trás. Mas não é isso que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que cada vez mais a humanidade vai evoluindo e aqueles que não querem que a humanidade evolua ficam fazendo cada vez mais barulho, né? Aí eles se mostram e a gente fica um pouco assustado, mas poxa, por que está acontecendo isso? Mas é justamente porque o bem ele está avançando e ele avança sempre. Então essa esperança é o que realmente me trouxe de diferente, porque na época antes do espiritismo eu era como se fosse meio que assim, tanto faz, não, não, a vida vai se encerrar mesmo, né? Então para mim não faz diferença nenhuma. E também uma coisa pessoal mesmo é a questão de pensar duas vezes antes de falar alguma coisa, antes de agir, né? Até mesmo antes de pensar, né? O orar e o vigiai, né? O vigiai é o quê? São os pensamentos, as palavras e as ações, né? Você, de uma certa forma, controlar isso aí. Claro que o pensamento, as palavras e as ações a gente tem um certo domínio, né? Os pensamentos já são mais difíceis. Mas por que o nosso controle dos pensamentos ainda é tão difícil? Por nossa pouca evolução espiritual. Vai chegar um momento em que nós não vamos mais pensar o mal. Ele simplesmente vai deixar de existir na nossa mente, né? E a gente tem que se esforçar para isso. Sempre que você tiver com um pensamento negativo, um pensamento mal, tentar de alguma forma se livrar daquilo ali. Né? E você ter essa consciência de que você tem um pensamento mal já é uma evolução, né? Já é um crescimento, porque tem gente que pensa o mal e tá tudo bem, né? É verdade, né? E tá tudo bem. E não tá tudo bem, né, Max? Na verdade, não é. No macro tá tudo sob o comando divino, né? É verdade. O micro aqui é que a gente vê umas coisas estranhas, mas a gente tem, como eu falei, tem a esperança de que tá tudo sendo controlado. Né? A escuridão chega, mas a gente tem a opção de não querer que ela chegue. Né? O importante é que nós impeçamos que ela chegue, né? Na verdade, a escuridão Isso, da mente, a escuridão dos maus pensamentos, as más ideias. exatamente, isso. Enfim. E as palavras e as ações, como eu falei, que isso já sai do campo do pensamento, já tem um potencial enorme de prejudicar a sua própria vida e a vida dos outros. Né? Exatamente, Marcos. A Tásia colocou suspeita não, opinião totalmente imparcial. É parcial demais. O Amaury também acrescentou estudos internacionais, se eu não me engano aqui ele colocou já também, inclusive Marden Hot tem pesquisa seríssima sobre o espiritismo e saúde mental. Bacana também, e também tem universidades aqui do Brasil que estudam, né, bastante. Sim, estudam, tem. Ó,
A Ana, mais uma vez, comentou, a Ana Beatriz, né, minha namorada, Max, ela colocou, me identifico muito com isso e você nisso, Max, sobre a esperança. O Espiritismo me dá muita esperança para um futuro melhor, na evolução do espírito, coisa que eu não senti antes no catolicismo. Exatamente. A gente tendo essa ideia de que as coisas caminham somente para o bem, né, a gente não vai retroceder, né, isso eu estou falando de forma macro, né, de forma como humanidade. A gente, tendo isso em mente, a gente pode fazer a nossa própria parte, né, tendo a satisfação de saber que aquela atitude que a gente está tomando, né, fazendo a nossa parte, a gente está como o passarinho que bota umas gotinhas, né, no incêndio. Nossas gotinhas não vão conseguir apagar o incêndio, mas se todo mundo juntar suas gotinhas para apagar o incêndio, né, ele vai ser debelado. Né? Então começa a partir de nós, né, e a gente consegue. Eu sempre falo que a gente tem que começar sempre pelo homem pelo homem ou pela mulher que está no espelho, né? Nunca querer que os outros mudem. Mude você primeiro. Inclusive, Jesus mostra isso mesmo em sua vida toda, né? Ele perfeito, não julgou os outros, não olhou com maus olhos, nem olhou para os defeitos para poder julgá-los. Se já Nada, ele ele convivia julgou, com todos. Ele convivia com todos, não julgou ninguém, né? Ele apenas fez aquilo que fez por amor à humanidade, porque e um amor incondicional gigantesco que a gente não tem a noção, né, do tamanho desse amor, ao ponto de sair de, um, de uma vibração de mundo celestial para mergulhar nesse lamaçal que é o nosso mundo aqui de prova e expiação, tão somente pelo amor à humanidade. Né? Um período de preparação gigantesco, né? Um sofrimento, digamos assim, grande, porque não é fácil você reduzir o seu padrão vibratório para conviver, né, nessa matéria densa que a gente tem aqui, mas fez tudo isso por amor, né? é verdade, Marx. Você combinou muito bem falar sobre isso, né? Por amor, né? E muitas pessoas ficam querendo saber e que amor é esse, né? Para que foi isso tudo, né? Muita gente pergunta isso. E eu acredito, Marx, eu já tava falando isso há alguns dias com a Ana, que aí você pode acrescentar e acreditar de uma forma muito rasa em, em por que estamos aqui, para onde vamos, por que nós sofremos, né? Acreditar de uma forma muito rasa de que, por exemplo, claro que a gente está falando aqui em questão de estudo, né? De aprendermos. E falar que Adão e Eva, por causa de Adão e Eva, um pecado de terceiros, por conta de que comeu o fruto proibido, e a condenação, a consequência da condenação que eles tiveram, o castigo, deu todo pra gente. A dor do parto, como fala lá na Bíblia, né? A Gênesis, fala que a dor do parto da mulher é devido ao pecado de Adão e Eva, por ter comido o fruto proibido, e devido a esse pequeno pecado, o pecado de um terceiro seria eu estou pagando hoje, né? Então, eu acredito que eu estava conversando com ela, nos convencermos de que é dessa forma, sem pensarmos, chega um momento de que nós, quando tivermos um sofrimento muito grande, aquela fé que dizíamos tanto ter não vai ser tão grande assim, né? Algumas pessoas conseguem conviver com isso. Conseguem, conseguem. Temos uma base, um alicerce muito grande, chega vendaval, chega chuva e a casa que é tão frágil ela cai, mas quando temos os pés no concreto, né, a casa construída no concreto dura, pode chegar a qualquer coisa que não, ela não vai cair, né? Eu acredito muito nisso. Se tivermos algo muito raso, sustenta por muito pouco tempo, mas se tivermos algo fixo, algo que realmente faça sentido, possa ser inabalável, é a proposta que o Espiritismo tem, né? A proposta de construção de uma fé inabalável, pois, como havíamos falado antes, Exatamente. só quem tem fé inabalável mesmo é Jesus Cristo, né? Que já tem plena consciência de que, claro, né? Que Deus existe, de que ele convive com ele, né? Enfim, é o representante dele aqui na Terra, né? Foi o representante dele, né? Ainda é. Ainda é. Enfim, é É, aí, né? agora sim, como eu falei, essa questão da fé, da crença, isso vai, a gente vai construindo aos poucos, Isso. né? Assim, tem algumas pessoas que, como você falou de outras religiões,
que de fato elas têm uma fé inabalável, assim, mesmo não estando no espiritismo. Né? Porque, como eu falei, existem muitos caminhos que levam ao Pai. Né? Você não necessariamente precisa ser espírita. O espiritismo ele traz uma consciência maior sobre o que é a vida, sobre o que a gente vai encontrar no mundo espiritual, mas isso não necessariamente significa que a nossa fé é maior, ou enfim, que nós somos melhores do que os outros. Né? Não é o caso. Tem, enfim, inúmeros exemplos de outras religiões, as religiões orientais, que têm uma evolução espiritual gigantesca, né? Né, dos capelinos, em relação com os capelinos e tudo mais. Assim, então, assim, cada um constrói o seu caminho, né? Assim, tem algumas pessoas que se sentem felizes com outras religiões e elas estão certíssimas, né? Elas ficam onde elas estão. Estão satisfeitos. Exato, são satisfeitas, se sentem bem. Talvez elas tenham um pouco de dificuldade, como Emmanuel sempre fala, no desencarne, né, de compreender um pouco mais aquilo que elas vão encontrar no outro lado da vida. Mas a questão da fé, a questão do amor, a fé, da caridade, do amor aos semelhantes, né, do amor ao próximo, isso pode estar muito bem construído, né, por qualquer pessoa em outras religiões, não só no espiritismo. É verdade, Marcos, é verdade. A própria irmã Dulce, né, conseguir Lógico. satisfazer a Madre Teresa, né, Exato, Gandhi. são os exemplos que o irmão sempre usa, né, que não eram espíritas. Né? Exatamente. Até mesmo porque, se a gente for tomar como régua o espiritismo ele surgiu, né, assim, entre aspas, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? E para trás de 1857, não existiam espíritos iluminados, criaturas iluminadas, obviamente que existiam, e elas não eram espíritas, né? Então a gente não pode restringir esse crescimento moral das criaturas ao espiritismo. Né? O crescimento moral se dá praticando basicamente, né, a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Que isso aí se desdobra em milhões inúmeras de outras coisas. Mas é o que a gente na verdade, tem como objetivo aqui nessa vida. Né? Então, se a gente conseguir chegar nesse objetivo, seja pelo Espiritismo ou seja por outros caminhos, é válido, plenamente válido. Exatamente. A própria irmã Dulce, nós temos um exemplo muito grande. Eu admiro muito aquela mulher, muito, muito mesmo. E ela era uma pessoa muito caridosa. Na doutrina espírita, o que admiro mais é o lema, a bandeira que a gente levanta, né? Não só nós, mas o espiritismo em si, até porque, como o irmão agora ele já me falou, que não se decepcione com as pessoas, não se decepcione com a doutrina, a doutrina. Com as pessoas, né? Porque a doutrina ela é maravilhosa, mas as pessoas nem tanto, né? E a questão de termos essa bandeira de fora da caridade na salvação e não fora do espiritismo na salvação é que Isso. muda completamente tudo, porque a irmã Dulce, por exemplo, tinha um profundo respeito pelo próprio Divaldo Franco. Quando ela o visitava, Divaldo conta que ela costumava perguntar: meu irmãozinho Divaldo, o que a irmãzinha do lado de lá tem para dizer para a irmãzinha do lado de cá? Ela falava. Então, esse é um respeito, mesmo que ela não acreditasse, mas isso é uma grande forma de caridade dela para com o Divaldo, né? Uma forma de caridade maravilhosa de estar compactuando com a ideia, de alguma forma, com a ideia do Divaldo, para se relacionar com ele, né? Nunca pedindo para que ele não deixe de acreditar no que ele acredita, no que está satisfazendo ele, está fazendo ele fazer o que ela mesma fazia, que é ajudar as pessoas, né? Exatamente. Porque ele recebia aquela emanação de energias boas, que as pessoas, em troca, né? Não em troca, mas automaticamente, quando fazemos o bem aos outros, quando elas pensam na gente, a probabilidade é muito maior de recebermos de volta bons pensamentos quando elas pensarem na gente, né? A prova daí é que ela era a bandeira da caridade que ela levantava, né? Assim como o Divaldo. Respeitar e fazer a pergunta da Joana de Ângeles, né? O Divaldo, se tem pergunta da irmã do lado de lá, tem
para dizer para a irmãzinha do lado de cá, né? Exatamente. Então, assim, porque a caridade, ela é é uma forma de você externar o amor pelas criaturas, né? A gente ainda não tem aquele amor incondicional do Cristo, né? Que ele via a todos como iguais, independentemente dos nossos erros ou acertos. A gente ainda não tem esse nível, mas a gente começa de alguma forma, a gente tenta crescer de alguma forma. E a caridade é uma forma de você, como eu falei, a questão da máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, você se doando para o seu próximo, você está cada vez mais crescendo nesse amor, né? Que um dia, lá na frente, vai se tornar incondicional. Uma vez eu vi uma palestra de José Medrado, que é um palestrante espírita baiano, ele falando sobre a primeira vez que foi fazer um trabalho com moradores de rua. E chegou lá com a equipe, com o pessoal, começou a distribuir os alimentos. E chegou um senhor lá que o abraçou. E ele... o senhor tava exalava um cheiro muito ruim, né? Como se fosse dias e dias sem tomar banho, até mesmo porque para moradores de rua é uma das coisas mais que a gente, né, tem essa facilidade em casa de tomar um banho em casa. O morador de rua não tem essa facilidade, né? Tanto é que tem um trabalho muito bom aqui em Natal, né, que é o chuveiro solidário. E ele, naquele momento, isso o José Medrado contando, né? Ele sentiu um certo nojo, né? Porque era um cheiro muito ruim, né? E depois ele ficou se culpando pelo pensamento que tinha tido, né, com relação a isso. Mas, de certa forma, até uma reação natural do organismo. Mas aí, qual é a lição que ele tirou disso? Ele disse, olha, mesmo com essa dificuldade, pode até no início que você faça por obrigação, assim, eu vou lá fazer aquilo porque é algo bom, né? É algo que é legal, que os meus amigos vão, uma coisa assim. Não se sinta culpado por estar indo fazer com esse tipo de pensamento. Porque eles vá e faça. Não importa os motivos iniciais que você tenha. Porque com o tempo vai se tornar hábito. Né? Bezerra de Menezes, como eu gostava muito de falar, né? Que quando a caridade é discutida, o socorro chega tarde. Então não se questione muito os motivos para você fazer a caridade. Vá e faça. Né? Com o tempo, você vai Meus resultados. passar, vai Meus virar um hábito e você vai fazer aquilo ali de forma natural. Né? Eu citei como exemplo a caridade material, que é no caso de moradores de rua, mas nós também temos a caridade moral, que é talvez a mais meritória. Por exemplo, você doar o seu tempo para alguém que precisa. Isso é uma atitude assim fantástica, né, que você pode fazer com seu semelhante. Você escutar alguém que está com problemas, você acolher de alguma forma, dar esperanças, incentivar, estimular, né, é algo que você pode estar virando uma chavezinha ali na vida daquela pessoa. Isso é caridade, caridade moral. E como eu falei, a caridade material ela é necessária, né? Principalmente a gente está vivendo um período muito ruim, né? De desemprego, de miséria, né? A quantidade de moradores de rua aumentou muito de uns anos para cá. Então ela é necessária, mas também enxergue que você pode fazer a caridade moral também. Não só com terceiros, não só com pessoas de fora, mas também com sua própria família. Né? Às vezes, dentro da própria família, é que estão os maiores desafios. Né? Então, tem que, de alguma forma, acordar
para esse tipo de atitude que é muito meritória aos olhos de Deus. É verdade. A própria irmã Dulce também, citando mais um exemplo dela, quando ela vai falar que ela vai dar um café para alguém, ela lembra do que Jesus fala: amai aos outros como você gostaria que fosse amado. Ela citou essa passagem e falou: e o que que a gente gosta pra gente? A gente só quer receber um pãozinho, um café, uma pessoa que tá sem conversar com ninguém, que ninguém escuta ela. A gente quer mais do que isso, a gente quer que escutem a gente quer um carinho, um afeto. Isso, isso. E com aquele jeitinho dela tão simples, né, mas com a sabedoria tão grande. E o próprio mestre Jesus nos fala, né, em João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele repete mais uma vez: se vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Né, Marcos? É verdade, é verdade. Então, assim, olha, o roteiro ele está posto, né? Cabe a gente seguir aquilo que está posto ali, né? E não tentar distorcer. Muitas vezes há distorções muito grandes, né, da palavra do Cristo, mas se a gente pensar que tudo o que ele disse, não há palavras perdidas, né, não há palavras inúteis, na verdade, nas lições dele. Mas sempre se a gente interpretar utilizando aquela máxima, como eu falei, o mandamento que ele reduziu, os 10 em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a si mesmo. Se a gente pegar tudo aquilo que ele disse e sistematicamente interpretar com esse mandamento, a gente vai conseguir o melhor caminho, a melhor forma de aplicar as lições do Evangelho, do Cristo nas nossas vidas. Exatamente. Max, para a gente já caminhando para encerrarmos a live, né? O meu pai, Paulo Benevides, que fiz a live semana passada, fundador do Grupo Cristão Espírito Angorá, falou aqui: sou muito feliz por ter pessoas assim como o Marx em nossa casa de oração, que Deus abençoe o nosso grupo. A Mauri falou: obrigado por compartilharem tanto, amigos. A Tásia, foi o penúltimo comentário, na verdade, falou: parabéns, Diogo e Marcos, pela excelente live, muito obrigado. E o Amaury, ele fez uma pergunta aqui: qual obra que você mais demorou a ler pela complexidade dos ensinamentos, Marcos? Assim, todas as obras são bem, assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Complexidade mesmo, só assim com relação aos discípulos de Allan Kardec, né? Assim, Camille Flammarion, Leon Denis. Leon Denis é nível avançado, né? Você tem que ficar ali lendo bastante coisa. Os livros de Victor Hugo também, por Zilda Gama, são, até pela linguagem que ele utiliza, às vezes as pessoas reclamam da linguagem utilizada por André Luiz, por Emmanuel, mas a linguagem utilizada por Victor Hugo, por exemplo, é bem mais complexa, né? Mas, assim, todos os livros, de certa forma, têm sua complexidade, porque eles trazem uma gama muito grande de informações, né? A gente não consegue absorver tudo numa leitura só, numa vez que a gente lê. A gente tem que ficar revisitando, né? Os livros de André Luiz, principalmente, cada capítulo é uma informação diferente, uma informação nova, né? Então, eu não li só uma vez os livros de André Luiz, principalmente da coleção, né, A Vida no Mundo Espiritual. Você tem que ler várias vezes. Nosso Lar, o livro mais conhecido dele, tem muitos detalhes ali que a gente só vai perceber depois que lê uma segunda, uma terceira vez. Então, assim, não pode ler uma vez e ficar só nisso, não. Tem que ficar estudando, revisitando, né? E principalmente a codificação, né? Codificação são livros de cabeceira, né? Principalmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que ficar revisitando sempre. Não tem como absorver tudo aquilo ali em apenas uma vez ou duas vezes que se lê, não. Sempre vamos tirar coisas novas, né? Exatamente. Marcos, como é a sua relação com a Bíblia? O que você tem a dizer sobre a Bíblia, né, em si? Então, eu não tenho
para lhe ser sincero, eu não tenho muita intimidade com o Antigo Testamento, né? Apesar de ter visto algumas coisas, mas naquela época eu era adolescente, né? Não tenho muita intimidade com o Antigo Testamento. Com o Novo Testamento, basicamente os Evangelhos, mas que eu busco basicamente estudar assim com viés espírita. Normalmente eu pego algum livro espírita que comente, né? Tem o livro de Emmanuel chamado Religião dos Espíritos, né? Que ele comenta passagens dos Evangelhos. Tem o próprio Evangelho por Emmanuel, né? Que são 6 volumes, né? Salvo engano. Mas, assim, a Bíblia, para mim, ela é importante, ela tem a sua importância, obviamente, né? Mas eu não consigo conciliar muito o Antigo Testamento com o Novo. Para mim, são um pouco antagônicos. Não totalmente, mas a minha visão é nesse sentido. Claro que tem muita coisa que se aproveita no Antigo Testamento, mas eu enxergo muito como um documento histórico, né? Um documento histórico de hábitos daquela época. Você pode absorver coisas dali, obviamente que sim, mas você tem que conciliar com o Evangelho, enfim, com os livros que vêm depois, né? Com as Cartas de cartas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, né? Eu tento conciliar. Quando eu sempre vejo alguma coisa do Antigo Testamento, eu tento conciliar com a parte do Novo Testamento, né? fez parte do processo, né? Mas Isso. eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai para se não for através de mim, né? Então, acredito que quem escreveu sobre Jesus dos discípulos, sobre ele, a gente deveria também ter um olhar com mais atenção, né? Do que o Antigo Testamento, que fez parte do processo, mas a partir de Jesus já é algo que a gente tem que tomar como os ensinamentos, né? Pôr em prática aquilo que vai realmente ser melhor para o nosso tempo, né? Que Jesus falou. Até mesmo porque existe uma diferença até de como se enxergava Deus, né? Deus do Antigo Testamento era um Deus até vingativo, eu diria assim, né? E o Deus do Novo, dos Evangelhos, é o Deus amor, né? Há uma certa discrepância aí, mas como eu falei, tem muita coisa que pode se aproveitar, pode se absorver, os Salmos, por exemplo, né? Mas o meu foco mesmo de estudo são os Evangelhos do Cristo e o que veio depois, né? Os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, né? Sempre voltado para o Espiritismo, sempre com alguma coisa no Espiritismo. Entendi. Eu ia fazer a pergunta quais obras lhe chamaram mais atenção, mas você já falou sobre as obras, né? Enfim, de André Luiz, que chama muita sua atenção, até demais, né? De André Luiz, especificamente, eu cito o livro Libertação, Hum, né? Que ele fala sobre a questão da obsessão, sobre a redenção de Gregório, né? Que é um espírito que comanda uma cidade das trevas, né? Assim, foi uma obra de André Luiz. De Emmanuel, para mim, sem dúvida nenhuma, Paulo Estevão. Todo espírita deveria ler Paulo Estevão, de Emmanuel, e Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. São um duas obras que eu recomendo fortemente. são livros muito bons. Inclusive, Chico falou na entrevista com a Hebe Camargo, se eu não me engano, que o próprio Paulo estava com ele quando ele estava psicografando com o Emmanuel Paulo Estevam. Em um livro do Irmão X, falado que, se eu não me engano, do Irmão X, o próprio apóstolo Pedro também vem ao Brasil para participar também da psicografia e também, né, tá presente ali. A mediunidade do Chico era um negócio fora do comum, né? Assim, não tem nem muito o que discutir, não. Todos os instrumentos foram postos à disposição dele, né? Por isso que saiu essa obra gigantesca e tão bela, né? Tão incrível, né? Falando de mediunidade. Livro... Ah, continue, por Não, favor. não, fica à vontade. Falando de mediunidade, quais foram suas experiências, as principais assim que você teve em relação à mediunidade? Como é que você convive
Você é um médium ostensivo? Como é que você convive com essa questão mediúnica, né? Com os espíritos? Não, eu não tenho, assim, nenhuma, pelo menos dessas mais ostensivas, não, né? Eu tive algumas experiências mediúnicas no início, como se tivesse sido um gatilho para me empurrar para o espiritismo. Cheguei a ter umas visões, né, de algumas criaturas, pessoas que adentravam no meu quarto, sentavam na minha cama, eu via perfeitamente, descrevia até a roupa que estava usando. Eu tenho essas imagens muito fortes na minha cabeça. Mas era como se fosse, de fato, um empurrão que me foi dado. Olha, isso aqui existe, né? Você está percebendo como são as coisas aqui. E foi quando eu entrei, de fato, de cabeça no Espiritismo. E depois disso, depois que comecei a estudar, comecei a compreender tudo, e de fato não tive mais essas experiências mediúnicas, com exceção daquela mediunidade que todo mundo tem, né? Que é a mediunidade intuitiva, né? Que muitas vezes eu às vezes sinto sim que alguma coisa está me sendo sugerida, mas não de escutar nem de ver. Não é nesse nível, não. Entendi, entendi. E a gente falando aqui sobre a sua transição aí no espiritismo, né? Eu queria perguntar a você, Marcos, como é a sua relação também com as religiões, com as outras religiões? Se você já sofreu por estar na doutrina espírita, por ter tido essas experiências, mesmo que poucas, e participar de um centro espírita? Você já sofreu algum tipo de intolerância religiosa? Não, eu não tive essa experiência, não. Pelo contrário, as pessoas que sabem que eu sou espírita, normalmente elas, pelo menos as que se aproximaram de mim até hoje, com curiosidade, perguntando a respeito. Eu nunca sofri nada, assim, nenhum tipo de preconceito, nem nada, não. Eu acho até que hoje em dia está se tornando mais raro isso. Eu sei que existe, mas hoje em dia está se tornando muito mais raro, as pessoas estão compreendendo mais. O próprio Espiritismo, e deve-se uma boa parte disso a Chico Xavier, né, construiu uma imagem, né, de credibilidade, de que os espíritas pessoas, são pessoas boas, né, assim, criou-se uma certa aura nesse sentido, né, e de fato, assim, não que eu me recorde, nada alguém tenha sido agressivo comigo, ou falado alguma coisa de forma ríspida a respeito do espiritismo, não. E ainda bem, né? Ainda bem. Agora, para finalizar, Marcos, o que é que você gostaria de passar para as pessoas que estão assistindo e ainda vão assistir, se você pudesse falar algo em relação à doutrina, em relação ao que você acredita, em relação às suas experiências na doutrina espírita, o que você falaria para elas se tivesse a oportunidade para falar, não só para elas, mas para o mundo todo, o que você falaria, né? Não, assim, como eu falei já lá no início, o espiritismo me trouxe essa questão da esperança, essa questão de ter mais um pouco autoconsciência de que há necessidade de um controle, né, na vida que a gente está aqui, né? A gente veio aqui para uma escola, né? Isso aqui é uma escola, a gente veio para aprender, e existem certos limites, né, que a gente tem que obedecer. Portanto, com isso a pessoa vai adquirindo um pouco mais de serenidade, né? Vai compreendendo mais a vida, o desespero passa a ser algo mais distante, né? Então, assim, de certa forma, mudou a minha vida nesse sentido, né? Principalmente a forma de enxergar as outras pessoas, principalmente o erro das outras pessoas, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, né? Porque a gente se depara num mundo cheio de erros, cheio de problemas, né? De pessoas difíceis, né? Eu cito às vezes que, por exemplo, hoje em dia eu não me irrito mais com
com problemas de trânsito, né? Que trânsito é uma coisa que muita gente sai do sério, né? E isso é uma coisa que a doutrina espírita me trouxe, um pouco mais de paciência no trânsito. Já bateram em mim algumas vezes, aí eu olho assim, aí eles, não, isso aqui não foi nada não, vamos embora e cada um vai pro seu lado, enfim, eu pago meu prejuízo aqui. Já aconteceu umas 2 vezes já isso já. E, enfim, me freou um pouco mais nessa questão da impulsividade também, né? Então, se as pessoas quiserem um pouco de ter uma experiência como essa, né? De ter um pouco mais de serenidade na vida, né? Tentar um pouco mais de paciência, buscar a doutrina porque ela traz, pelo menos para mim, trouxe esse tipo de resultado, né? Lógico que cada um, mas talvez as pessoas consigam também, pelo menos esse pouquinho, né, essa coisinha que a doutrina me trouxe. Eu não tô lhe escutando, Diogo. Acho. Perdão, tava Ah, tá. ligado o microfone, né? Já que você já deu suas considerações finais, né? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Ou... Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade aqui. Realmente, assim, a conversa foi muito proveitosa, né? Eu estou à disposição, né, para se quiser outras vezes. Convido a todos para participarem das reuniões públicas do Grupo Cristão Espírita Angorá nas quintas-feiras, que por enquanto ainda está, né, com resquícios da pandemia ainda, mas as reuniões são transmitidas, né, pelo Instagram. Nesse Instagram aqui que eu estou participando, né, Grupo Cristão Espírita, é só adicionar lá, nas quintas-feiras às 19h30. Como eu falei, eu não estou participando muito dessas reuniões das quintas, né, nós vamos ter outros trabalhadores da casa lá, mas as palestras do irmão Angorá são muito reconfortadoras, muito esclarecedoras, né, traz ensinamentos grandiosos para a vida de qualquer um, né, que escutar. E também os estudos das terças-feiras, que aí no caso é minha responsabilidade, não são feitos pelo Instagram, são feitos pelo Facebook. Nós temos um grupo lá no Facebook, Grupo Cristão Espírita Angorá. Também quem quiser adicionar, às terças-feiras, às 19h30. E no momento a gente está encerrando o estudo do livro No Mundo Maior, né, de André Luiz e Chico Xavier. A gente tem mais essa terça-feira não vai ter estudo, porque vai ter uma reunião administrativa, mas a partir da outra semana a gente continua. E mais umas 3 semanas para frente a gente encerra o livro. E não para, né? A gente encerra um livro, começa outro, né? E vai até onde Deus permitir. Graças a Deus, né? Graças a Deus que não encerra, né? É, Então, que Marcos, bom. eu queria pedir a vocês, se fosse possível, fazer a nossa prece final. Claro, claro. Então, gente, vamos fechar os nossos olhos. Eu vou fazer uma prece chamada Oração Nossa, de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, amanhã e sempre.
Que assim seja. Assim seja. Então, muito obrigado, gente, pela presença. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, até o final, né? E até a próxima semana. A próxima semana vai ser com o Edinho. A gente chama de Edinho, carinhosamente chamamos como Edinho, né? O nome dele é Éder, que é um dos colaboradores e dirigentes do nossa casa de oração, do Grupo Cristão Espírita Angorá. Então, esteja conosco. Até a próxima, viu, Max? Muito obrigado. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Boa noite.